Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham, falamos diretamente da central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui nos estúdios que instalamos durante a pandemia, na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Lembrando a todos que hoje é o dia do Senhor, domingo. Como todo domingo nós reforçamos a necessidade de você fazer as suas ofertas. Agora diretamente no QR Code que está aí na tela, você terá acesso, à oferta 110%, que é para conferência de geração santa e também de jovens, para a manutenção da estância. A estância é nossa, nós amamos tanto esse lugar, nós não queremos deixar que esse lugar fique sem assistência. E também missões no exterior, e para o Instituto Vida para Todos. E também lembrando a você que você precisa também fazer suas ofertas para a sua igreja. Nós não podemos deixar cair a necessidade, as ofertas para atender as necessidades de cada cidade e também da sua região. Lembra-se da obra da sua região, obra regional, seja o SEAP, seja cuidar dos irmãos necessitados nessa pandemia, no isolamento. Certamente há muitas pessoas que estão com dificuldade até de sobrevivência, de ter pão à sua mesa e também de assistência emocional, assistência não só física, emocional e também espiritual. Então, cuidem desses irmãos e também do sócio do Evangelho, caso a sua região houver, e também de todas as necessidades da obra. E lembra-se de orar pelos comportores dinâmicos, graças a Deus, vários deles estão atuando. Nós pedimos para que os que estejam na zona de risco, tanto na questão de idade, também na condição de saúde, não saírem ainda, mas nós temos um exército, vários exércitos de jovens santos já estão nas ruas, com todas as precauções sanitárias e também de distanciamento, higienização das mãos, e eles estão atuando já, graças ao Senhor. São alguns milhares de livros semeados cada dia, e nós, essa é a nossa luta. Nós pregamos o Evangelho do Reino através dos livros, através das nossas orações, que esses livros possam brotar, a vida possa brotar e o reino possa se estabelecer na vida dessas pessoas. Muito bem. E também nós queremos lembrar vocês que essa palavra de hoje de manhã, assim como de ontem à noite, fazem parte da Conferência de Jovens no Chile. Y nosotros damos las buenas-vindas para los jóvenes de Chile. Que Deus los bendiga a todos. Muito bem, então, como faz parte da Conferência do Chile, e essa mensagem também é especialmente para eles. E lembramos também hoje, às 16 horas, nós temos mais uma sessão da série Chegou a Minha Vez, todos os domingos às 16 horas. Portanto, não se esqueça de você ligar o seu aparelho nessa hora para as suas crianças, para todos serem cuidados nessa pandemia. Muito bem, nós damos graças a Deus pela palavra profética que Ele tem nos dado, não tem faltado à sua igreja, porque Ele ama a igreja, a vida da igreja, como a menina dos seus olhos, porque nós fazemos parte de Sião, e Sião é a fortaleza de Sião que representa, que cuida de fazer a vontade de Deus, de avançar no reino, para estabelecimento do reino de Deus, porque esse é o mistério da vontade de Deus, ali descrito
por Paulo em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, que é fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas precisam estar sujeitas debaixo dos seus pés. E ele usa hoje, né, Sião, que é formado pelos vencedores. Deus tem muitos filhos de Deus, mas nem todos os filhos estão apercebidos dessa necessidade, nem todos os filhos estão vivendo realmente, né, negando os seus próprios benefícios e conforto para viver exclusivamente para a vontade de Deus. Mas graças a Deus nós temos um grupo, né, de vencedores, ou candidatos a vencedores, estão lutando pelo reino de Deus. Portanto, nós ficamos muito alegres que o Senhor não tem, né, deixado faltar a palavra de direção. O Senhor tem nos dado muita direção. No domingo passado, eu terminei com um assunto que tive que falar muito rapidamente, e hoje eu gostaria de retomar esse assunto, que é a questão de Deus dizer para o seu Filho, Cristo, né, assenta-te à minha direita, até que eu ponha, né, os teus inimigos por estrado dos seus pés. Muito bem, então eu queria começar a ler segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, eu chamo a atenção para o versículo 1, o descanso está relacionado em derrotar todos os inimigos em redor. Portanto, o descanso, né, está relacionado à derrota de todos os inimigos. Então disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Então eu queria mostrar aqui para vocês, quando Deus nos dá descanso, quando Deus dá descanso à sua igreja, descanso de todos os nossos inimigos, os nossos problemas que enfrentamos dia a dia, a nossa própria vida da alma, a natureza pecaminosa que está em nós, o velho homem, a velha criação que tanto insiste em viver, né, a carne, né, que ainda nos perturba, né, dia a dia. Quando Deus nos der descanso, né, de todos os nossos inimigos, a nossa preocupação está em dar descanso ao Senhor. É isso que eu queria dizer, tá? Então, quando chega no versículo 8, ele diz assim: agora, pois, assim dirás ao seu servo Davi, através do profeta Natã, né? Assim diz o Senhor dos exércitos. Lembre-se, aqui o Senhor aparece como Senhor dos exércitos, como em várias porções do Antigo Testamento. Quer dizer, se Ele é o Senhor dos exércitos, porque ainda tem batalhas a serem vencidas, né? Precisam ainda por todos os inimigos ainda debaixo dos seus pés. Então Deus tem um adversário aqui nesse universo, Deus tem os inimigos nesse universo, portanto Ele é o Senhor dos exércitos. Ele disse a Davi: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. O rei Davi, ele foi tomado não numa escola de reis, não numa escola de aprender trigonometria, geometria, com o melhor da ciência, né? Não, ele foi treinado por Deus, né, detrás das ovelhas, cuidando das ovelhas, porque reinar para o Senhor é cuidar das ovelhas, é apacentar. Ontem, né, o nosso querido irmão Ezra Má, ele novamente lembrou a nós de que reger as nações, a palavra reger,
em grego, lá em Apocalipse, é apacentar, pastorear, né? Então nós não somos reis, não seremos reis. Deus não está preparando reis nas escolas de exercer autoridade, né, para oprimir o povo, né, para obrigar o povo a fazer o que Deus quer. Não, Deus está nos formando por trás das ovelhas, de cuidar das ovelhas. Então Deus está nos aperfeiçoando, né? Cada dia, que nós cuidamos das pessoas que o Senhor confia a nós, alimentando-as, né? Dando direção a elas e exercendo autoridade para corrigir a rota deles, para não cair em perigos, né? Tudo isso faz parte do apacentar, do reger, de reinar, né, sobre as pessoas. Então, e aqui diz, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Chamo a atenção novamente aqui no começo do versículo 9, e fui contigo. Nosso irmão Esdra enfatizou muito ontem que em Salmo 23, ali mostra que Deus, está conosco. Quando a presença de Deus é conosco, nós temos descanso. É isso que eu quero dizer. Eu fui contigo por onde quer que andaste, a presença de Deus, o guiar de Deus, porque Ele quem elimina os nossos inimigos, não somos nós não temos capacidade. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Portanto, meus queridos irmãos, primeiramente Deus quer nos dar descanso, Ele quer nos dar descanso. Tá? Aí no versículo 12 ele fala do seu filho Salomão, e versículo 13, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E Salomão é uma extensão de Davi. Versículo 14, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, E versículo 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Ora, a quem Deus estava se referindo, senão a Cristo? Em Hebreus, capítulo 1, nós lemos, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? A nenhum dos anjos Deus gerou. Deus o recebeu para dentro da sua glória e se tornou filho, senão Cristo. Ele se tornou filho primogênito. E mais, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Essa parte da profecia com relação a Salomão, na verdade, está se referindo a Cristo, ao Filho. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Aí no versículo 8, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então não é com relação a Salomão fisicamente, mas é com relação a Cristo. E também versículo 12, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terá fim.
E no versículo 13 termina assim: ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, nosso Senhor Jesus, Ele é aquele que Deus o ressuscitou, Deus o gerou como filho primogênito de Deus. O homem Jesus hoje foi recebido para dentro da glória de Deus. Ele hoje é o filho primogênito de Deus, e nós somos os muitos filhos de Deus, que serão conduzidos por Ele para a glória. Essa é a função dele. Mas não só isso, para conduzir-nos à glória, Deus então, naquele mesmo momento da ressurreição, Deus o designou, o constituiu sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E não só isso, ao mesmo tempo, Deus então o elevou e o fez sentar-se à direita do seu trono da majestade. Então, Deus lhe deu a realeza para governar sobre todas as coisas, porque o mistério da vontade de Deus é por todas as coisas debaixo da sujeição de Cristo. Todas as coisas estarão sujeitas aos pés de Cristo. Então, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Eu falei na semana passada, o estrado é para o descanso dos pés. Imagina, você tem uma poltrona gostosa, você tem uma cadeira confortável, mas você não tem um apoio para os pés. Você não descansa, certo? Principalmente quem tem perna mais curta, né, e não tendo um estrado para os pés, geralmente pressiona a parte de baixo da perna e dá problema de má circulação de sangue e cansa. Mas Deus providenciou, Deus quer providenciar um estrado para os pés do Filho de Cristo. Então, voltando para Salmo 110, queridos irmãos, eu amo muito esse Salmo 110, depois que o Senhor nos esclareceu, nos deu a palavra profética, nos deu muita luz sobre isso, eu amo demais esse Salmo. Aqui diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Essa palavra debaixo também pode ser traduzido para até que eu ponha por estrado dos seus pés ou por escabelo, né? E ontem o irmão Ezra, ele falou sobre a versão Septuaginta, né, que é uma versão onde 72 rabinos, né, fizeram entre o 3º século antes de Cristo até o 1º século antes de Cristo, e eles então traduziram o Antigo Testamento, o hebraico, para o grego, porque por causa do Império Macedônico, greco-macedônico, né, e por meio do Alexandre o Grande, ele então conquistou toda a região do Mediterrâneo e passou, né, a área do Mediterrâneo passou a falar a língua grega. Portanto, havia necessidade de se traduzir para atender a necessidade dos que, né, falam grego, e foi criada essa versão Septuaginta. E a versão Septuaginta, que está em grego, né, koiné, traduz da seguinte forma, temos em português, né? Ali diz o quê? O Senhor disse ao meu Senhor, né? O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. O escabelo é um sinônimo de estrado. Escabelo, para vocês entenderem, é um banquinho, um banco, né, que se faz para que os pés, né, possam ter descanso. E esse banquinho, a altura do banquinho é de acordo com a estatura da pessoa. Né? Pessoa que tem perna mais comprida, banquinho mais baixo. Quem tem estatura menor,
nós precisamos de um banquinho um pouco mais alto. Portanto, o escabelo dos pés e o estrado dos pés é para o descanso dos pés. Queridos irmãos, nós terminamos domingo passado a mensagem dizendo que Cristo precisa de descanso. Cristo precisa desse estrado dos seus pés, senão os seus pés estão sem descanso. E quem vai fazer isso, irmãos? A igreja, o Sião, a parte forte da igreja, o filho varão, né? o exército dos jovens santos, e vai fazer isso. Vamos continuar a Septuaginta, versículo 2 diz assim: o Senhor enviará de Sião um cetro de poder para ti. Reinarás no meio dos teus inimigos. Quer dizer, o Senhor enviará de Sião, quer dizer, a parte forte de Jerusalém, a parte forte do povo de Deus, ele enviará o quê? De Sião um cetro de poder para Cristo, né? E quem é? E ele vai reinar sobre os seus inimigos. Versículo 3, quem é esse cetro de poder que Deus vai dar para Cristo, para ele reinar sobre os seus inimigos? Contigo está o domínio no dia do teu poder. O domínio é o reinado, é a autoridade, é a realeza, né? Então, contigo está o domínio no dia do teu poder, nos esplendores dos teus santos. Irmãos, o poder e o domínio de Cristo está nos esplendores dos seus santos. Está nos esplendores dos vencedores, de Sião, do filho varão. Então, irmãos, nós podemos ser poucos, nós podemos ter pouca força, como diz, né, João escreveu para a igreja de Filadélfia, né, nós temos pouca força, nós não somos numerosos, não somos poderosos comparados aos poderosos desse século, mas, irmãos, a nós foi encarregado como diz aqui, pelos esplendores, né, dos seus santos, nós damos domínio para Deus, nós damos poder para Cristo reinar. E eu te gerei, presta atenção, eu te gerei desde o ventre materno, antes da manhã, né? Olha, que versículo precioso. De um lado, eu gostei muito da tradução, né, do King James atualizada, que ele fala que o povo de Deus se alistará, né, se apresentará voluntariamente e generosamente. E os jovens santos, os exércitos dos jovens santos, serão tão numerosos quanto as gotas do orvalho no seio da aurora. De manhã, Deus então manda a bênção celestial, e essas bênçãos celestiais são esses jovens, exército de jovens santos. E esse exército de jovens santos aqui na Septuaginta, né, aqui diz, ele é o quê? Ele é, vamos ver de novo como está, ele é, deixa eu ler aqui de novo, eu te gerei desde o ventre materno. De um lado parece ser Cristo, mas aqui diz, eu te gerei dentro do ventre materno. Esse ventre materno, ali a mãe, em Apocalipse 12, é a mulher. A mulher de Apocalipse 12 está gestando um filho. E esse filho vai nascer antes da manhã. Esse filho que vai nascer antes da manhã é o filho varão, irmãos. E o filho varão é a própria parte forte de Cristo, que Cristo preparou. Ele está sendo gestado nesse momento pelo povo de Deus, na igreja. Mas antes de chegar amanhã, vocês sabem que em Apocalipse 22, versículo 12, dá uma olhada. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e
que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E agora dá uma olhada no versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. De um lado, nosso Senhor Jesus, na sua primeira vinda, ele veio como o sol nascente das alturas. Mas, por outro lado, com relação à vinda de Cristo, nós estamos vivendo de noite. E a manhã está quase chegando, a aurora está quase chegando. E quem prenuncia a chegada da manhã, da aurora, é a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã é Cristo. Então nós estamos sendo gestados, os vencedores estão sendo gestados nesse momento. E ao nascer a estrela da manhã, o filho varão será o quê? Terá nascido, será gerado. E os vencedores então serão arrebatados até ao trono de Deus, conforme a profecia em Apocalipse capítulo 12. Que maravilha, né? Tudo isso, né, nos indica uma só direção. Muito bom. Bom, onde eu realmente quero chegar, vamos lá. Vamos continuar, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não quero correr, né, para que vocês possam entender direito. Eu vou voltar de novo para a confecção do trono de Salomão, que está em 2º livro de Crônicas, capítulo 9. Versículo 17. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu, né, de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Então é muito interessante que a Bíblia registra como é fabricado, como foi projetado o trono de Salomão e como foi feito, realizado. Porque a Bíblia não joga fora nada, tudo é muito significativo, contém muitas riquezas, né, e muito sentido espiritual. Por que aqui diz que o trono tinha 6 degraus? E o último degrau é o estrado para os pés do rei. O último degrau é o escabelo para o descanso dos pés do rei. Irmãos, é muito interessante que o número 6 mais 1 é 6 para o 7º, né? E Êxodo, capítulo 20, quando Deus mandou os seus mandamentos, ele falou do 7º dia, né? Versículo 10 fala assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 6 dias é o trabalhar, né, necessário para executar a economia de Deus. E o 7º dia foi feito para o descanso. Então, 6 degraus do trono de Salomão são para a execução da vontade de Deus, execução, né, da economia de Deus. Mas e os 6 dias são para chegar no 7º dia. E o 7º dia é o estrado do trono, para o descanso dos pés do Senhor.
Irmãos, isso também está em Gênesis 2. Dê uma olhada em Gênesis capítulo 2. Logo nos primeiros versículos, versículo 1 diz assim: assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus distinguiu muito claramente o dia sétimo. Então são 6 degraus e o sétimo dia é para o descanso. Vamos abrir a nossa Bíblia também em 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 8. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como Deus, Ele habita a eternidade. Segundo Tiago, Ele é o Pai das luzes, em quem não há nenhuma sombra ou variação de mudança. Ele não está sujeito ao tempo. Ele é a própria luz. O próprio Einstein descobriu na física, estou falando ainda das coisas físicas, não espirituais, que são a sombra das coisas espirituais, que na física, teoricamente, quem está na velocidade da luz, o tempo não existe. Ele está no infinito. O tempo não passa. Então, nosso Deus, Ele é um Deus infinito, Ele é o Deus ilimitado, Ele é o Deus eterno. Ele não está sujeito, confinado no tempo. Portanto, Ele não tem a noção, Ele não precisa se restringir, como nós aqui, ao nosso tic-tac, tic-tac, tic-tac. Todos os dias, esse tic-tac está levando o tempo inexoravelmente. Todos os dias, cada segundo, cada minuto, esse tempo vai e você não consegue puxar de volta. Você vai falar, puxa, eu gastei esse tempo erradamente, eu vou fazer novamente, não tem como puxar de volta, porque o tempo, ele é o quê? Ele vai gastando, vai se consumindo, não para, porque nós estamos vivendo limitados no tempo e no espaço, mas Deus não. Então, para Deus, tanto faz, um dia, 1000 anos, para Ele é a mesma coisa, porque Ele está na eternidade. Mas, por que em 2 Pedro, Ele fez o nosso apóstolo Pedro descrever um dia como 1000 anos? Na verdade, Deus está querendo mostrar o seguinte: embora Ele não sofra influência do tempo, mas se você comparar os 6 dias em que Deus fez a criação e no sétimo descansou, muito provavelmente Pedro estava querendo mostrar para nós, ou Deus queria mostrar para nós, por meio dos escritos de Pedro, que os 6 dias representam os 6.000 anos desde a criação do homem. Desde a criação do homem, né, até o ano 0 do ano cristão, provavelmente passaram, né, ou alguns afirmam que tenha passado 4.172 anos no ano 0. E vamos supor que Cristo morreu, a morte do ungido aconteceu no ano 30 do ano cristão, ano domino. E então terá completado, né, até a morte de Cristo, aproximadamente 4.200 anos. Mas agora, a morte de Cristo demarca um outro início, uma outra dispensação. A morte de Cristo demarca a dispensação da fé, a dispensação da graça, e começa a era da igreja, em que nós estamos envolvidos. E a era da igreja já se passaram
né? Mais de 2.000 anos. E se nós contarmos a partir da morte do ungido no ano 30, 2.000 anos, por quê? 4.000 anos ou 4.200 anos já passaram, e é nessa nova dispensação, contando a partir da morte de Cristo, nós estamos, o quê? Quase completando 2.000 anos. 2.000 anos se completam no ano de 2030. Pelo amor de Deus, não especule por aí, dizendo que Pedro está afirmando que a vinda do Senhor será no 2030. Eu estou apenas dizendo, e se for fazer essa conta, é possível que o Senhor Jesus venha em 2030, se valesse os 2.000 anos como 2 dias que faltam para completar os 6 dias, que são 6.000 anos, né? Então, para Deus, mais algumas dezenas de anos, algumas centenas de anos a mais, para Ele tanto faz. Mas para nós importa, para nós faz diferença. E eu quero que o Senhor venha na minha geração. Portanto, está chegando o final do 6º dia. Estamos completando a subida do 6º degrau e nós queremos subir para o 7º degrau. Esse 6º degrau está, irmão, faltando pouco tempo para nós colocarmos os inimigos de Cristo debaixo dos pés de Cristo por estrado para o descanso definitivo. Amém? Então, esse é meu encargo nesta manhã, né? Muito bem. Então, aí eu fui para Hebreus capítulo 4. Vamos dar uma olhada, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, quando fala do povo de Israel no deserto, que Deus queria levá-lo à boa terra, e a boa terra representa o descanso, a terra do descanso. Ou melhor, a entrada na boa terra representa a entrada no reino, ou melhor, na manifestação do reino dos céus. Então, hoje, nós estamos vivendo, lutando para viver na realidade do reino dos céus, né? Saindo do deserto, passando pelo Rio Jordão, conquistando a boa terra para termos o descanso do 7º 1000 anos. A boa terra representa esse descanso. Todavia, o povo não pôde entrar no descanso, né? Capítulo 3, versículo 18, diz assim: e contra quem jurou que não entraram no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então prestem bem atenção, o que impediu a velha geração de entrar no descanso que Deus preparou para o seu povo foi a desobediência e a incredulidade. A desobediência se refere a não se sujeitar à autoridade de Deus e não se submeter ao encabeçamento de Cristo. E a incredulidade é insistir em viver na carne, insistir em viver na sua própria capacidade, pela sua própria necessidade e não pela vontade de Deus. Muito bem. Então Deus ainda tem um repouso para nós. Ainda tem. Versículo 8 diz assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, irmãos, esse descanso não é porque
o Senhor já tivesse levado o seu povo, através do Josué, para tomar posse da boa terra de Canaã, mas ainda resta um dia de descanso. Esse descanso é para nós, é o povo de Deus, que é o 7º dia, que é os 7.000 anos. Né? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Essa palavra resta um repouso. Essa palavra repouso pode ser traduzido para descanso sabático, o descanso do 7º dia. Portanto, irmãos, resta um descanso sabático para o povo de Deus, que é o reino milenar. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Muito bem. Então, eu fiquei meditando nesses versículos durante essa semana. E pensando que Davi, depois que Deus o deu descanso de todos os seus inimigos ao redor, ele se lembrou de Deus e do descanso de Deus. Irmãos, o mesmo acontece conosco. Só que em Hebreus capítulo 4, ele fala mais fortemente de Deus nos dar descanso do que nós darmos descanso a Deus. Embora eu saiba doutrinariamente que a boa terra de Canaã significa Cristo como o meu descanso. Irmãos, isso como doutrina é muito bonita de se falar, mas na prática, como eu consigo realmente desfrutar de Deus me dar a boa terra como descanso e Cristo como o meu descanso? Eu fiquei incomodado com isso. Segunda, terça, quarta, na quinta noite, já deitado na cama, eu fiquei meditando nessas palavras. Quinta noite. Nós estamos aqui, terminamos a mensagem do domingo passado, com o coração de dar descanso aos pés do Senhor. Colocar os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, para que ele possa ter descanso. E agora vimos no reino milenar, no 7º dia. Mas, aqui diz que Deus quer nos dar descanso. Então, afinal de contas, é Deus que quer nos dar descanso ou eu quero dar descanso para Cristo? Aí, na quinta noite, o Senhor me deu uma palavra. É o seguinte: se eu não souber viver no descanso de Deus, não poderei dar descanso a Deus. Em outras palavras, a luta para pôr os inimigos de Deus debaixo dos pés de Cristo está em eu aprender a descansar primeiro. Eu, como Sião, como os vencedores, eu preciso ser um dos primeiros a vencer contra os meus inimigos. Em outras palavras, eu preciso, ó Senhor Jesus, vou para vocês entenderem melhor, vamos ver Deuteronômio 12. Deuteronômio, talvez explica melhor, né? Eu peço a Deus me dar eloquência. Parece uma coisa simples, mas exige um pouco de revelação de Deus. Deuteronômio 12, versículo 8, diz assim: não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Irmãos, uma pessoa que está acostumada a viver, a fazer tudo o que bem lhe parece aos seus olhos, não pode dar descanso a Deus. Por quê?
Porque ele, em primeiro lugar, ele não está sujeito à realeza de Cristo. Ele não está sujeito à autoridade de Cristo, ao governo de Cristo. Ele não tem a presença de Deus. Ele vive por conta própria. Irmãos, é como ontem o irmão Esdras, ele exemplificou, né? Se ele reclamou com a mãe, porque a mãe não disciplina aqueles meninos que fazem coisas erradas e ficam só pegando no pé dele. Irmãos, graças a Deus que nós temos um Deus que nos disciplina. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós não somos um moleque de rua que não tem ninguém para governar, ninguém para reger, ninguém para apacentar. Graças a Deus, nós precisamos aprender a não viver mais segundo o que mais bem parece aos nossos olhos. Em outras palavras, eu preciso viver debaixo do governo de Deus, debaixo da direção de Deus, do guiar de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 9, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Quer dizer, quando entrar na boa terra de Canaã, por que doutrinariamente eu entendo que a boa terra de Canaã representa Cristo como meu descanso? Não é simplesmente eu dizer, não, eu tenho Cristo, né, Ele é meu descanso, só experimentar doutrinariamente. Mas para Cristo me dar descanso, irmãos, eu preciso aprender a estar sujeito a Ele. Esse é o segredo. Primeiro, Deus quer me dar descanso. Como Deus quer me dar descanso? Para eu aprender a não mais viver por mim mesmo. Para eu aprender a não mais viver segundo o que bem parece aos meus olhos, segundo a minha capacidade, segundo, né, a minha maneira de ver, as minhas opiniões, irmão, tudo isso tem que morrer no deserto. Mas quando entrar na boa terra de Canaã, irmãos, nós precisamos estar encabeçados por Cristo. Se nós não estivermos encabeçados por Cristo, nós, como ontem disse o irmão Ezra, nós não dominamos sobre nossos inimigos. Nossos inimigos ainda reinam sobre nós, né? Então, irmãos, nós precisamos primeiro derrotar os nossos inimigos em nós mesmos. Por isso que em Romanos capítulo 8, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, que o Ezra insiste a nos mostrar que nós não podemos permanecer na idade de crianças, não podemos permanecer como filhos tecnon de Deus, nós precisamos crescer, nós precisamos das veredas da justiça. Isso volta para Salmo 23, eu vou voltar daqui a pouquinho. Então, aqui diz, ó Senhor Jesus, no versículo 14, os filhos crescidos, adultos, são os filhos que não andam segundo o que bem parece aos seus olhos. São filhos que são guiados pelo Espírito de Deus. Versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos ruiós de Deus. Os filhos crescidos, os filhos adultos, né, que vivem debaixo do encabeçamento de Cristo, eles serão os herdeiros de Deus. O próximo passo dos filhos ruiós de Deus é o versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, negando a nós mesmos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, nós ainda vivemos, embora Romanos 6,6, já que estamos em Romanos, vamos voltar para Romanos 6,6, diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então, esse foi um fato. Quando Cristo morreu na cruz,
o nosso velho homem morreu com ele na cruz, porque ele crucificou o nosso velho homem lá com ele. Esse é um fato espiritual. Esse fato só existe quando você vive pela fé. Quando você está na esfera da fé, esse fato é real para você. Mas quando você vive fora da esfera da fé, vive na carne, você não tem esse fato como realidade para você. Portanto, irmãos, nós ainda temos muitas dificuldades com o nosso velho homem durante o nosso dia a dia, que é um dos principais inimigos nossos. Como você pensa em derrotar os inimigos de Cristo e dar descanso aos pés de Cristo, se você não consegue derrotar o seu próprio velho homem, né? Então, Colossenses 3, Senhor Jesus, Colossenses 3, versículo 5, diz assim. Primeiro versículos 1 a 4 é maravilhoso, né? Diz que nós precisamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, Ele já está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, versículo 2, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse é um fato, já morremos. Mas na verdade, muitas vezes, nós não temos essa realidade. Nosso velho homem ainda vive. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então quem vive desse jeito, vai se manifestar com Ele em glória. Versículo 5 está o âmago do nosso problema. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, nós, embora no fato espiritual, Cristo já levou o nosso velho homem para a cruz, já morreu com ele. Mas se nós não estivermos na esfera da fé, não estivermos vivendo no Espírito, vivendo a todo tempo invocando o nome precioso do Senhor Jesus, que nos leva para uma outra esfera, a esfera da fé, a esfera celestial, a esfera das coisas que se não veem, eu ainda vivo pela minha natureza terrena, minha natureza carnal, minha natureza do velho homem. E essa velha natureza, irmãos, inclui a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria, né? E por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também outrora, noutro tempo, quando vivíeis nela. Irmão, nós vivíamos nelas. Nós éramos dominados pelo velho homem. Nós éramos dominados pela natureza terrena. Fazíamos tudo o que todo mundo faz. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Irmãos, na pandemia, nós estamos ficando mais juntos, isolados, muito tempo junto com entes queridos, pessoas que estão próximas da gente. Irmãos, essa natureza terrena não tarda a aparecer. Nós começamos a viver irado um com o outro, não é? Nós somos diferentes um do outro. A natureza de um é diferente do outro, a natureza é diferente, né, de um de outro. Nós, então, irmãos, começamos a ter diferenças, ter problemas. Nós vivemos com indignação, vivemos com maldade, maledicência, começamos a criticar, falar mal, linguagem obscena do nosso falar, e não mintais uns aos outros. Tudo isso faz parte da natureza, né, natureza terrena, falando das meias-verdades, omissões da verdade. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, com as suas atitudes. Então nós precisamos, irmãos, aprender o fato, Cristo já tirou o nosso velho homem. Mas na experiência, nós ainda vivemos pelo velho homem. Então, aqui o versículo está dizendo para a gente tirar como roupa. Vamos desvestir, vamos despojar, né? Vos despistes do velho homem com os seus
feitos, suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos colocar uma nova roupa. Essa nova roupa é o novo homem. Portanto, irmãos, a travessia do Rio do Jordão é para a gente, na prática, deixar para trás, desvestir o velho homem e passar a viver pelo novo homem, né? Nesse novo homem, versículo 11, é maravilhoso, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Isto é, você só consegue viver no novo homem quando Cristo é o cabeça sobre tudo na sua vida, sobre os membros da igreja, sendo, né, cabeça sobre os vencedores, sobre o Sião, não é isso? O filho varão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Vamos nos revestir, irmãos, como eleitos, como escolhidos de Deus. Nós não somos quaisquer homens, nós somos os escolhidos de Deus. Somos o Sião que vai trazer o Senhor de volta. Nós estamos aqui para dar descanso ao Senhor. Portanto, irmãos, precisamos lutar para o Senhor nos dar descanso hoje, né? Então nós precisamos usar o quê? Do esplêncnon de Cristo, que nos foi revelado quando estudamos o livro de Filipenses, né? Esse esplêncnon de Cristo, irmãos, é que nos dá a humanidade perfeita de Cristo, uma humanidade que se compadece dos outros, não julga os outros, não critica os outros, não esmaga outros, né? Nós temos muita facilidade de usar de violência para com os outros, mas, irmãos, e nós defendemos muito a nós mesmos com justificativas e argumentos, mas, irmãos, aqui o esplêncnon de Cristo se compadece dos outros, tem empatia, né? Sabe o que os outros estão passando, o que estão pensando, as dificuldades, né? As fraquezas, as debilidades. Nós precisamos desse esplêncnon de Cristo dentro de nós. Nós precisamos revestir de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Precisamos de muita longanimidade aqui na pandemia. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor está nos treinando. Não perca tempo, não deixe esse tempo de isolamento passe em vão na sua vida. Suportai-vos uns aos outros, vamos ser suporte uns aos outros, apoiar uns aos outros, vamos orar. Irmãos, eu sempre tenho dito já nesses 2-3 anos, irmãos, nós temos que parar de competir entre nós, parar de um querer mais holofote que o outro, um querer, né, aparecer mais que o outro. Irmão, nós somos membros do corpo de Cristo, todos são importantes, todos têm o seu papel e nós devemos respeitar a função do outro, respeitar o papel do outro, não viver de ciúmes e de contendas, né? Então aqui diz, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, e assim também perdoai vós. Irmão, vamos praticar isso hoje mesmo. Hoje mesmo, se você verifica com a luz do Senhor, alguma coisa está errada no seu comportamento nessa pandemia, nesse isolamento, ainda tem tempo de corrigir, né? Vamos aprender, irmão, viver com o coração grande, dilatado, não ficar procurando, né, sendo mesquinho, procurando defeito um dos outros, sempre para criticar, sempre para colocar defeito, irmãos. Não, vamos aprender, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. No final das contas, Deus quer nos levar à perfeição do novo homem, para poder dar descanso a Ele, que é o amor. O amor é acima de tudo, e no final de tudo, irmãos, do amor é a paz de Cristo. Portanto, Romanos, eu não posso deixar de mencionar novamente Romanos 14, né, que é resultado de quem vive, Senhor Jesus, de quem vive debaixo do encabeçamento de Cristo, debaixo do reinar
do reino de Deus. Versículo 17, Romanos 14, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmão, esse versículo nós todos sabemos falar até de cor, mas sabe o que quer dizer o reino de Deus? É quando você se sujeita ao reino de Deus, quando você se sujeita ao encabeçamento de Cristo, quando você deixa de viver na carne, quando você vive não pela sua natureza terrena, mas guiado pelo Espírito de Deus, é governado por Deus, então o que acontece na sua vida é justiça. O que é justiça? Salmo 23. O irmão Ezra demorou muito tempo para falar sobre as veredas da justiça. Não é isso? Salmo 23, versículo 3. Para Cristo como o nosso Senhor como pastor, Ele nos guia, não é isso? Pelas veredas da justiça. Alguns já deixaram a fase de tomar leite, a fase meramente de viver de passos verdejantes, mas já enveredaram pelo caminho da justiça. E que é a justiça? Justiça é ser justo no seu viver, nos seus afazeres, da maneira que Deus quer. Isso é viver na justiça. Não é mais a sua maneira. Você não está mais no deserto fazendo o que bem parece aos seus olhos, mas você está andando na justiça. Você está andando na vereda da justiça. Lembra de quando eu acho que em Mateus, quando João Batista ia batizar Jesus, e acho que é Mateus 3, ia batizar Jesus, disse, mas eu é que tenho que ser batizado por ti, porque eu sou aquele que batizo com água, mas venha aquele depois de mim, vos batizará com o Espírito Santo, eu anunciei isso ao povo, eu é que preciso ser batizado, e você vem a mim para ser batizado. Jesus disse o quê? Deixa por enquanto assim, porque convém fazer toda a justiça. Quer dizer, Deus determinou, Jesus como filho estava obedecendo. Então é ser obediente. Portanto, a velha geração que não conseguiu entrar no descanso de Deus, porque eles não desfrutaram do descanso de Deus enquanto viveram. Por quê? Porque eles eram desobedientes ao governo de Deus. Eles eram desobedientes ao reino de Deus. Eles tinham sua própria maneira de viver, eles tinham suas próprias opiniões, Então eles viveram pela sua incredulidade. Mas, irmãos, como nós podemos vencer contra tudo isso? É viver crendo em Jesus e obedientes. Então, o Senhor Jesus, somente como nós podemos ser esses que vivem pelo caminho da justiça? Nós também falamos muito em Hebreus, ali capítulo 5, que nós precisamos deixar de tomar leite e nós precisamos começar a comer alimento sólido. Porque o alimento sólido faz parte da palavra da justiça. A palavra da justiça nos faz fazer a vontade de Deus. Não temos mais liberdade de fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, eu não obrigo ninguém, mas se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Se ele ainda está buscando exaltar a sua vida da alma, dar prazer para a sua vida da alma, ele vai se decepcionar. Mas se ele estiver disposto a perder a sua vida da alma por minha causa, ele vai ganhar a salvação da alma. Então, irmãos, quem são esses que andam no caminho da justiça, andam nas veredas da justiça? São aqueles que seguem o Senhor. Apocalipse 14, quem estará no Monte Sião com Jesus como vencedores, serão 144 mil seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá.
Portanto, irmãos, eu quero mostrar para vocês que o Senhor está hoje precisando trabalhar primeiramente em nós, porque Ele precisa nos encabeçar primeiro. Muito bem. O meu tempo já está acabando, eu vou terminar só dizendo o seguinte, Êxodo 33, é o versículo 14, né? Versículo 14, 33, 14, é a minha palavra, como é que eu diria, né? A minha palavra-chave que tem me dado descanso na obra do Senhor, debaixo de tanta responsabilidade. Irmãos, o Senhor me deu esse versículo, Êxodo 33, 14, quando Moisés já não sabia o que fazer diante daquele povo tão rebelde, né? Aquele povo que com pouco tempo, 40 dias, 40 noites, que da sua ausência já fez Arão fazer um bezerro de ouro, começaram a adorar, né, deuses que os tiraram do Egito, que não o próprio Senhor. Então, Deus então encarregou Moisés então levar o povo à boa terra de Canaã. Moisés falou: quem sou eu? Como é que eu vou levar? Então, versículo 13, ele fala assim, ele pede para o Senhor: Senhor, mas se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Então o Senhor lhe prometeu no versículo 14, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, esse é um grande versículo na minha vida. Irmãos, quando nós temos a presença do Senhor, nós temos o descanso. Quando o Senhor é o Rei sobre a nossa vida, Ele reina sobre a nossa obra, Ele reina sobre os nossos afazeres, irmãos, sobre o que pensamos, o que imaginamos, irmãos, nós temos descanso. Portanto, a presença do Senhor nos governa. A presença do Senhor, não se queixa de que você tem um pai que te disciplina. Graças a Deus que nós temos um pai que disciplina, porque a presença dele, irmãos, nos dá descanso. Não nos deixa errar, não nos deixa ir pelo caminho errado, né? E ainda quero voltar, Salmo 23, que o irmão Esdras tanto tem falado. Por quê? Porque ele me guia, né? Ontem ele falou muito claramente sobre o bordão e o cajado. Irmão, quem nos dá direção, quem reina sobre nós, quem nos apacenta? O cajado é para apacentar, e o bordão, ele explicou ontem que é a vara, que é o cetro do rei. Então, ele, de um lado, ele nos apacenta, ele nos rege, ele governa, ele reina, né, com seu cetro, com seu bordão. Tudo é para o nosso benefício. Por quê? Porque tu estás comigo, está no versículo 4. Versículo 4. Deus está comigo. A presença de Deus está comigo, por isso, irmãos, Deus me leva às águas de descanso. E eu vou triunfar. Cristo vai pôr uma mesa diante dos meus adversários. Irmãos, esses adversários não necessariamente são adversários de fora. A minha mulher que tanto me incomoda, o meu marido que é chato, isso, aquilo, não são esses adversários, não. Os adversários são interiores. É você mesmo, o seu velho homem, a velha criação, a natureza terrena. Irmão, nós precisamos fazer morrer tudo isso. Vamos triunfar com a presença de Deus, com o guiar de Deus, com o governo de Deus, com a realeza de Cristo. Irmãos, nós vamos ter descanso para dar descanso ao Senhor. E aquele que entrou no descanso de Deus, vou reler para terminar, Hebreus 4. Versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, veja bem, primeiro Deus quer que você entre no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Quando você entra no descanso de Deus, e Deus também entra no descanso final. Portanto, irmãos, nós não temos muito tempo. Estamos no limiar da volta do Senhor. Irmãos, eu não digo isso para assustar ninguém, mas, irmãos, é bom a gente se preparar. Não
não especule dizendo que Pedro falou em 2030, mas, irmãos, pelo menos você calcule, né, se na hipótese de menor tempo, eu acredito, né, eu e você estejamos preparados. Portanto, não há tempo a perder. Ainda hoje, precisamos aprender a entrar no descanso de Deus, viver na presença de Deus, viver no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, não viver mais pela nossa carne, não viver mais pela nossa natureza terrena, né? Desvestimos do velho homem e nos vestimos do novo homem. E esses serão o filho varão, esses comporão, né, as primícias de Deus, esses serão o Sião de Deus, que Deus tanto ama, que Cristo tanto ama, para fazer a vontade de Deus e trazer o Senhor de volta. Irmãos, todas as circunstâncias do mundo inteiro, dos acontecimentos indicam, irmãos, o Senhor está prestes a voltar. Portanto, nós não somos da noite, não vivemos, irmãos, entorpecidos com a noite, nós somos de dia. Nós precisamos viver apercebidos, viver, né? E ainda, semana passada eu terminei com que nós precisamos não só apacentar o povo de Deus e introduzir realeza de Deus, que eu falei nessa mensagem, nós ainda precisamos espalhar o reino de Deus, irmãos, através da comportagem, através de nós pregarmos o Evangelho, através de nós orarmos pelas pessoas, e ainda precisamos colonizar terras desocupadas. Precisamos, né, orar ao Senhor assim que terminar a pandemia. Nós queremos nos preparar já, né, e para nós avançarmos nas cidades vizinhas, né, que ainda não tem igreja. Nós precisamos levar o reino de Deus naquelas cidades. Ainda alguns bairros da nossa própria cidade ainda não tem o reino de Deus. Vamos expandir o reino de Deus, vamos colonizar o reino de Deus aqui nessa terra e preparar o deserto para a mulher que fugirá para o deserto e ser sustentada durante 3 anos e meio. Deus abençoe a vocês. Espero que essa palavra tenha trazido alguma luz, alguma revelação para nos dar direção e para nos alimentar, para nos guiar, né, e dar descanso para o nosso Senhor Jesus. Amém. Eu vou orar, fazer uma última oração aqui, né, antes de terminar. Ó Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, nos dá espírito de sabedoria e de revelação para realmente entendermos o que o Senhor quer, o que o Senhor está nos revelando. Não queremos tornar como um alimento qualquer, uma palavra qualquer. Senhor Jesus, nós queremos dar importância, Senhor, porque o Senhor nos olha para nós, Senhor, como Sião, que o Senhor tanto ama. O Senhor está preparando o filho varão para nascer, o Senhor está amadurecendo as tuas primícias. Senhor, queremos ser esses primeiros, e não apenas usam de valentia externa para lutar pelo Senhor, mas lutar contra os nossos próprios inimigos internos, a nossa natureza terrena. Vivemos mais no Espírito, mais encabeçados por Ti. Senhor Jesus, nos dá uma vida, aprender a viver nesse isolamento, debaixo do Teu reino, debaixo do Teu governar, ó Senhor, o teu cajado, Senhor, e também o Teu cetro, a Tua vara, Senhor, possa nos dirigir, nos guiar, nos fazer crescer e também Te dar descanso, Senhor, no ano sabático. Senhor, possa abençoar essa palavra e abençoa, Senhor, nossos irmãos, consolam aqueles que tiveram perdas de entes queridos nessa pandemia e também, Senhor, cuida da saúde de todos, não só saúde física, também da saúde emocional, também da saúde espiritual. Não nos deixe, Senhor, estar perdidos na direção, queremos ter uma direção clara. Somos, Senhor, esses vencedores que estão sendo preparados, Senhor, para antes da manhã filho varão ser gerado e a primícia estarem prontas para serem arrebatados até o terceiro céu. Senhor, guarda-nos todos, abençoe a Tua igreja e abençoe, Senhor, os amigos que nos ouvem, Senhor, possa alcançar todos. Jesus é o Senhor.